Vamos lá, direto ao ponto. Hoje a gente vai decodificar um documento oficial, daqueles que parecem um bicho de sete cabeças, sabe? Mas que na verdade é super importante para a educação no Brasil. A nossa missão aqui é bem clara: transformar o juridiquês em bom e velho português e, de quebra, mostrar um método para entender a estrutura de qualquer norma legal por aí. Fala a verdade. Quem nunca passou por isso? Diário oficial, portaria, resolução, a linguagem parece que foi feita para confundir mesmo. Mas e se existisse um jeitinho, um passo a passo, para decifrar esses textos? Pois é exatamente isso que a gente vai ver agora. Ok, então vamos mergulhar nisso. O primeiríssimo passo para a gente entender qualquer documento é saber o que ele é. No nosso caso aqui, a gente está olhando para uma resolução. Mas afinal de contas, o que isso significa na prática? Pensa assim, ó, uma resolução é como se fosse um conjunto de instruções oficiais. Não é uma lei daquelas votadas lá no Congresso, não. É mais uma regra bem detalhada, criada por um órgão que entende do assunto, tipo o Conselho Nacional de Educação, para colocar ordem em um tema específico. É, no fim do dia, o manual de instruções de uma política pública. Certo, agora que a gente já entendeu o que é uma resolução, vamos focar na peça principal da nossa análise de hoje. O documento da vez é justamente o que redefine as regras do jogo para o ensino médio em todo o país. Tá aí o nome completo, o RG do documento. Pode até parecer só burocracia, mas cada pedacinho desse título é um identificador único. Ele nos diz quem emitiu a norma, o Conselho Nacional de Educação, qual o número dela e a data em que foi assinada. É a identidade do documento preto no branco. E aqui está a chave de tudo. Logo no comecinho, todo documento oficial tem um resumo, uma espécie de sinopse do que vem pela frente. E a desta resolução não deixa a menor dúvida sobre o seu propósito: instituir as novas diretrizes, ou seja, as novas regras para o currículo do ensino médio no Brasil. Direto ao ponto. O mais interessante aqui é que essa parte prova que o documento é para valer. Esses dados da publicação no Diário Oficial são tipo a certidão de nascimento da norma. Eles dizem exatamente quando e onde ela passou a existir oficialmente, o que a torna totalmente rastreável e, claro, incontestável. Beleza, já sabemos o que a resolução faz. Mas como é que ela se encaixa no universo de leis que já existem? Essa é uma peça fundamental do quebra-cabeça. A norma está mudando algo que já existia ou está criando algo do zero? Essa é uma pergunta crucial. E a resposta, olha só, está bem aqui. O próprio documento já entrega o jogo. Ele informa que não altera e não revoga nenhuma outra lei. E essa, gente, é uma pista importantíssima sobre a natureza dele. Então, o ponto central é este. A gente não está falando de um simples remendo ou de uma pequena correção. Esta resolução é um ponto de partida. Ela está criando uma base nova, um alicerce sobre o qual todas as futuras regras do ensino médio vão ser construídas. É o começo de um novo capítulo, de verdade. Ok, a gente já dissecou a nossa resolução. Agora vamos dar um passo para trás para enxergar o quadro completo. É fundamental entender que este documento não vive sozinho, isolado. Ele é só uma gotinha num oceano gigantesco de normas legais que existem no Brasil. E essa lista aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Pensa só, no mesmo dia, junto com as regras do ensino médio, saíram normas sobre residência médica, atendimento a pets, o trabalho de químicos e até nutrição e acupuntura. A legislação brasileira está em praticamente todos os aspectos da nossa vida. E este gráfico ajuda a gente a ter uma noção do tamanho da coisa. A nossa resolução é uma em mais de 700 publicadas só nesse período. E olha que as resoluções são só uma das categorias. Temos milhares de portarias, centenas de leis, decretos. É um sistema imenso, mas só de entender como ele se organiza já ajuda a gente a não se sentir tão perdido, né? Então, depois de toda essa análise, o que fica? A gente saiu de um documento que parecia intimidador e chegou num roteiro bem claro de como entendê-lo. E o melhor é que esse processo funciona para qualquer norma. É um método em 3 passos bem simples. Primeiro, identifique o título e o propósito lá no resumo para saber o que e o porquê. Segundo, cheque o status legal, se altera ou revoga alguma coisa para entender o papel dela. E terceiro, olhe o contexto geral. Pense nisso como um mapa para navegar em qualquer documento oficial. No fim das contas, o grande objetivo aqui é ter autonomia. É ter a ferramenta para encontrar as informações essenciais no meio daquela linguagem toda técnica, sem precisar depender de ninguém. Seja para entender uma nova política de educação ou qualquer outra regra que impacte nosso dia a dia.
Isso nos deixa com a grande questão, né? Decifrar o documento é só o primeiro passo. O próximo, e talvez o mais importante de todos, é ver como essas diretrizes vão sair do papel e transformar a realidade das salas de aula, dos professores e dos estudantes em todo o Brasil. O verdadeiro teste começa agora.